Boa noite aos amigos do canal do CBCP no Facebook. Esse é o quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar, com a participação de personalidades da comunidade do esporte para pessoas com deficiência no Brasil. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2021, primeira entrevista do mês de fevereiro, teremos a presença da professora doutora Elizabeth de Matos, profissional de educação física e terapeuta ocupacional, com vasta experiência e vivência no campo prático e acadêmico. Infelizmente, nesta edição não teremos a participação do Tal, nosso intérprete de Libras para o envolvimento da comunidade surda. Durante a entrevista, vocês poderão encaminhar perguntas e felicitações que serão destacadas no vídeo ao longo do andamento do quadro. Particularmente para mim, poder acompanhar essa entrevista com a professora Beth é relembrar momentos importantes da minha formação acadêmica e profissional, e que ficarei atento a esta entrevista, que será conduzida pelo presidente do CBCP e idealizador do quadro Papo com João, Histórias Paralímpicas por Contar. João, a tela é sua. Olá, Sileno, amigos aqui do Papo com João. Beth Matos, eu tenho por você assim um carinho, uma admiração tão grande. E quando comecei a fazer o Papo com João, eu digo, vou convidar a Beth para participar conosco aqui. Por conta não somente de sua história no período em que estive à frente do Comitê Paralímpico Brasileiro, mas também pelos momentos anteriores, sua vivência com Sérgio Del Grande, com o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, João Bentinho. E eu queria, então, antes da gente iniciar aqui o nosso papo, que certamente será bastante interessante, e ficará aí registrado aí para os anais do Comitê Paralímpico, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Eu queria que você se apresentasse. É muita coisa, mas teu poder de síntese. Então, vamos lá, João. Primeiro, agradecer muitíssimo a vocês, ao Sileno, mas principalmente a você pelo carinho, pelo cuidado, e pela lembrança, porque há muito tempo eu já estou afastada, do desporto paralímpico, e foi uma época assim, muito importante da minha vida, eu dediquei muito da minha vida ao desporto paralímpico, mas chegou uma certa época que eu tive que fazer escolha ou pela universidade ou pela parte do desporto paralímpico, de acordo com a forma como tudo ocorria. E aí como a universidade era o meu ganha-pão, aí eu tive que fazer essa opção, porque em muitos momentos eu tive essa cobrança, E é isso, eu desde que eu me formei, eu fiz 2 faculdades, terapia ocupacional e educação física. Então, quando eu fiz terapia ocupacional, meu interesse já era trabalhar com algum tipo de atividade física para pessoas com deficiência. E quando eu conheci a profissão de terapia ocupacional, eu pensava exatamente nisso. Eu conheci ela fora do Brasil, a minha irmã morava nos Estados Unidos na época, e meu sobrinho foi operar amígdalas no Children's Hospital, e enquanto ele estava aguardando alguma coisa, eu passei por uma sala de terapia ocupacional e fiquei encantada, fui perguntar o que era, o que acontecia. Eu não falava muito inglês naquela época, era pouquíssimo, e aí fiquei encantada, voltei para o Brasil e descobri que tinha terapia ocupacional aqui. E no meu fim do ano, no meu fim do curso, eu tive uma professora que trabalhava com pessoas com distúrbio psiquiátrico em piscina. Então, aí ela me abriu as portas. Nesse meio tempo, eu tive colegas de escola que resolveram prestar educação física, porque não eram alunos da USP, queriam ter acesso ao clube da USP, que tem piscina, que tem um complexo esportivo maravilhoso, você deve conhecer, E aí a gente foi prestar educação física. E não é que eu entro e os meus amigos não entram. E aí eu fiquei tão assim, eu fiquei me sentindo culpada, porque eu não tinha interesse em fazer educação física. Aí eu comecei a fazer o curso e me encantei. E hoje eu acabei me aposentando na área da educação física, terapia ocupacional, abandonei lá nos anos de 94. Então, essa foi a minha vida.
por aí, assim, resumindo, né? Que o currículo ali que a gente bota é para a parte acadêmica mesmo. Então, eu copiei lá do currículo Lattes que a gente é obrigada a ter e mandei, era para fazer uma síntese, né? Não era eu que tinha que fazer essa síntese, era para vocês pescarem o que era interessante para vocês. Mas, antes de mais nada, eu também queria parabenizá-lo pela formação do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, viu? Eu acho que essa é uma necessidade antiga. Na época que o CPB estava despontando, você lembra? Eu também era uma das pessoas que reclamava muito com a questão do patrocínio, e hoje eu vejo que você estava coberto de razão uma série de coisas, mas essa é a necessidade que a gente pediu. Os clubes ficavam em descoberto, e acho que agora você, mais uma vez, grande visionário, está abraçando uma causa muito importante do desporto paralímpico. Então, queria lhes dar o parabéns. Roberto, obrigado, eu tenho convicção disso, né? Eu, da mesma maneira que tinha convicção quando cheguei ao Comitê Paralímpico Brasileiro, de que o objetivo não era ganhar medalha, né? Porque medalha a gente já ganhava há muito tempo. O objetivo era fazer com que o esporte se transformasse efetivamente numa ferramenta, né, que pudesse mudar o olhar da sociedade em relação às pessoas com deficiência. E a gente foi trabalhando bastante para isso. E eu queria... Nós vamos, na frente, voltar para trás no nosso papo. Eu queria começar, Beth, discutindo com você um problema que existe no esporte paralímpico desde o nascimento do Comitê Paralímpico Internacional, desde Barcelona, 92, quando pela primeira vez se experimenta nos Jogos Paralímpicos um sistema de classificação que eles chamam de funcional e não médico, né? Quer dizer, antes de Barcelona, nós tínhamos uma classificação médica e, a partir de Barcelona, o que eles chamam de classificação funcional. Eu vivi muitos momentos de tensão ao longo desses anos todos. Isso que eu queria dizer. E não falo inglês, então a minha dificuldade era muito maior, né, em função de não dominar a língua inglesa. Pode me dar. E eu... Meu irmão, viu? Olá! Não posso ler. Pode falar, pode continuar, não vai aparecer. E lá, em Sydney, eu vivi um momento bastante tenso. Você traduzindo para mim uma conversa que tive com a dona... Anne Green. Posso assim chamá-la, a dona da natação paralímpica no mundo naquele momento, dona Anne Green. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é que você se lembra, né, desse momento tão tenso. Inclusive, aquele episódio... Eu lembro muito, João, inclusive aquele episódio... também me causou muito transtorno, porque a gente tinha gente da equipe do Brasil favorável e gente da equipe do Brasil contrária à sua posição. E, igualmente, com a posição da Anne Green. E eu no meio, né? Inclusive, o meu inglês nunca foi fluente. Acho que naquela época eu falava inglês, mas hoje o meu inglês está muito mais fluente, né? Mas ela fazia questão, até durante aquela nossa conversa, de colocar termos que eu tinha dificuldade também para traduzir. Mas, de qualquer forma, o episódio foi o seguinte:
Eu acho que você já comentou isso numa live, eu não lembro com quem, porque eu assisti algumas, eu não lembro se foi com o Vital, se foi com o Rivaldo, alguma coisa assim. Nós tivemos um Open no Brasil e você fez um convite para que fizéssemos classificação internacional no Brasil. Aí eu vou te contar essa história também do meu lado, né? E nessa época eu tinha um diretor na universidade que era envolvido com o esporte olímpico e ele recebia dinheiro por cada vez que trabalhava, tal, mas nunca estava envolvido em grandes coisas. Então ele não permitiu que eu me afastasse por conta daquela semana que teria competição, que teria o curso com a Jane Buckley, porque foi a Jane Buckley indicada para vir ao Brasil, que era a segunda pessoa no mundo da classificação da natação, era a Anne Green como técnica, como profissional da área de educação física e natação, como técnica de natação, e a Jane Buckley era fisioterapeuta, né? E então foi a Jane Buckley que viria ao Brasil. Mas, pelos problemas que a gente tinha burocráticos, aquela época a gente tinha passagem por PTA, você chegava, dava um código, né? E elas falavam que elas não queriam isso, elas queriam que a passagem fosse comprada, emitida e enviada para elas. E isso não foi feito aqui, né? Aí vocês explicaram por mais de uma vez que isso não podia ser feito, porque tinha alguma questão de pagamento, vocês faturavam isso mais depois que tivesse o evento, ou seja, a gente não tinha dinheiro para pagar passagem antecipada, eu sei que é bem isso, né? Tinha que esperar ocorrer o evento para ter todo o dinheiro, né? Para que financiasse isso, mas isso elas não entendiam. E aí, durante o translado da Jane Buckley, que tinha, acho que uma conexão, ela estava numa competição, ela tinha saído da Austrália, foi para um lugar, desse lugar ela faria conexão e viria para o Brasil. E nessa conexão, o PTA dela não estava lá. E aí ela ligava e ela não conseguia falar no Comitê Paralímpico, a gente já estava na competição, era um final de semana, era um sábado, então eu só pude participar no sábado que antecedia, e no sábado e domingo, né? E no fim de semana subsequente, quando estava terminando. Durante a competição e durante o curso eu não participei. Que não foi feito com ela, foi feito com a Marcela Bascal, da Argentina, que até hoje atua como classificadora internacional. E essa foi a braveza da Anne Green, porque o que aconteceu? Jane Buckley teve que voltar para a Austrália e pagar do bolso dela uma passagem Los Angeles, Sydney, né, que ela voltou, e ficou, aí eu não lembro que confusão que deu, se ela cobrou de vocês essa passagem, mas a Anne Green estava furiosa porque nós não seguimos os trâmites que ela pediu, e ela botava essa culpa em mim, ela falava, você é a nossa representante, e você tem que fazer o seu presidente entender. Eu falei, olha, eu sou uma mera classificadora, estou fazendo o curso com vocês, eu estava pleiteando a classificação internacional. E ela falava isso claramente, ela falava, olha, o seu país, o seu presidente vai ter, ou vocês andam na linha do jeito que a gente quer, ou vocês não têm condição de ter classificador internacional, por mais que você se saia bem. E aí os colegas diziam a mesma coisa, os colegas classificadores internacionais. Ele falava assim, Beth, eu falava assim, o que falta para eu ser uma classificadora internacional independente, né? Ele falava assim, falta você mudar de país. Era isso que diziam para mim. Mas a briga da Anne Green era essa, ela dizia para você o tempo todo que você não seguiu os procedimentos que ela queria, e a gente explicando, por outro lado, que a culpa não foi nossa, a culpa foi da companhia aérea. Ela falou, eu não tenho nada a ver com a companhia aérea, se você tivesse mandado a passagem pelo correio conforme eu pedi, nada disso tinha acontecido. Então, foi toda essa briga e tradução que teve no momento, né? Então, o que aconteceu? Maciel da Bosch. Saudade também, Maciel, grande abraço.
Como você disse, a gente transformou os Jogos Paradesportivos Sim. Numa competição open, né, internacional, porque a gente queria já levar a delegação classificada definitivamente para Sydney. Nós tínhamos um atleta excepcional, Luiz Silva, que já vinha de uma primeira classificação no México, em 99, e aí o objetivo era classificá-lo definitivamente aqui. E naquela época tinha essa questão do tal do PTA, né? Você não tinha essas facilidades de hoje. Eu comprei o bilhete da Jane inteiro pela American Airlines, para que ela fizesse Sydney, Los Angeles, a segunda perna para o Rio de Janeiro. E a volta, Rio, Los Angeles, Sydney. E aconteceu isso que você falou, que quando ela chegou em Los Angeles, por um erro da companhia aérea, não estava lá a segunda perna do bilhete dela, né? E realmente, comprar o bilhete para mandar pelo correio é aquilo que você falou, né? Nós vivíamos de projetos pontuais, ainda muito pouco dinheiro, muita dificuldade, não era possível. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque esse problema, ele permeia o tempo. Ele não é um problema que aconteceu comigo, né? Ou comigo, presidente, né? A ponto de eu não sabia dessa história, tá vendo? De que as pessoas diziam para você que quer ser classificadora, você tem que se mudar do país, né? Eu recebi isso do meu tutor de classificação. Porque eu, naquele dia, na conversa estressada com a Anne Green, eu disse a ela, mas minha senhora, aqui tem 27 jornais, tem a TV mais importante do meu país, e nós dissemos que o garoto que a senhora está reclassificando antes da primeira prova, ele seria um atleta aqui que ganharia muitas medalhas de ouro para o nosso país. E ela me disse, traduzido por você, ela me disse que isso não era um problema dela, ter tantos jornalistas, ter jornal. E eu disse a ela, mas minha senhora, gastei alguns milhões de dólares nesse projeto para que a gente chegasse aqui com essa delegação, e ela disse, também não é problema meu, também é problema seu, traduzido por você, eu sou voluntária. E eu disse a ela, lamento profundamente que a pessoa responsável pela natação do mundo seja voluntária. Não era admissível, né? Isso era uma prova do quanto amador era o nosso esporte, buscando profissionalização, e quanto ainda é. Porque, Beth, a classificação, não vou falar da natação num primeiro momento, vou falar de atletismo. É problema em 92 com Luiz Cláudio Alves Pereira, para falar só dos atletas brasileiros. É problema em 96 com Sueli Guimarães. Em 2000 muda-se para natação. É problema com Luiz Silva. Tânia está aí também, mandando beijinho. Beijão para Tânia. Depois, em 2004, Clodoaldo Silva desponta como a referência que a gente tanto buscava, já desde lá de trás, para ser o espelho do esporte de pessoas com deficiência no país. E Clodoaldo Silva,
eu até dizia para ele algumas vezes, né, mas ele, atleta, não quer saber muito disso, né? Clodoaldo Silva abria meia piscina do segundo colocado. E quando chega em 2005, logo depois dos Jogos de Atenas, quando Clodoaldo se transforma nessa enormidade que ele é reclassificado. Nunca mais teve a oportunidade de ter as medalhas todas que tinha. Eu, pouco tempo atrás, vendo um dos jornais mais importantes do nosso país, ouço pela voz do âncora que o André Brasil não era pessoa com deficiência. Eu ouvi isso também. Não era pessoa com deficiência. E eu disse, mas então, se ele não é pessoa com deficiência, ele era uma fraude, o que farão com as medalhas que ele ganhou? Ele já havia ganho 14 medalhas. E agora a gente vai viver um novo problema. Se houver os Jogos de Tóquio, nós teremos um novo problema com um atleta excepcional, multimedalista, ganhador do Prêmio Laureus por 3 vezes. O Daniel Dias. Não sei o que acontecerá, porque o Daniel não foi reclassificado para cima, mas 2 atletas da classe de cima desceram para a classe dele, são medalhistas já na classe de cima, medalhistas de ouro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da classificação, se é que é possível. Tá, sim, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, vamos falar o que é classificação funcional. A classificação funcional foi idealizada, vamos dizer assim, pelo Dr. Horst Strokendal, que faleceu o ano passado, né? Quem não sabe, ele criou a classificação do basquete, que ele não chamava de funcional, ele chamava de classificação do atleta. Então, ele queria que o atleta se visse como seu semelhante em termos de potencial semelhante. Não estamos falando em igualdade, mas de semelhança. Por exemplo, se eu vou competir com alguém que fica em pé, eu tenho que conseguir ficar em pé. Se eu vou competir com alguém que fica sentado, eu vou competir com alguém que fica sentado. É mais ou menos isso, tratando simploriamente, né? E esse conceito foi transferido para outras modalidades, e uma das mais elaboradas foi a natação, na sequência, o atletismo. Mas tem algumas outras coisas também que acontecem nessa classificação funcional. Ela tem uma parte que a gente chama de clínica, que o pessoal chama de classificação médica, né? Mas a tradução do medical classification é uma parte clínica, significa que você faz uma avaliação da força, da coordenação, do comprimento, do coto, no caso dos deficientes físicos, dos amputados. Se você for ver em outras, por exemplo, o cego não tem classificação funcional, ele só tem classificação clínica, porque é uma avaliação do campo e da acuidade visual. Não existe se ele tem habilidade ou não para fazer atletismo ou coisa assim. Então, existe primeiro este conceito. Agora, cá entre nós, quando a gente fala em semelhança, você não tem, como é que eu posso dizer, acuidade, você não tem uma precisão. Você tem o que a gente chama de semelhança, não é igualdade, não é precisão. 1 e 1 não é 2. 1 e 1 pode ser 2, pode ser 11, pode ser um T, pode ser um L, sabe? É uma série de coisas que podem acontecer. E naquela época, quando criaram a bendita da classificação funcional da natação, eles colocaram alguns perfis nas classes e fizeram mais ou menos uma variedade de pontos
de acordo com essas avaliações clínicas, né? Então, por exemplo, se eu conseguia usar os braços para nadar, se eu conseguia bater pernas, se eu era capaz de fazer uma virada olímpica e assim por diante. Então, também resumindo tudo isso. Essa classificação, naquela época, nos anos 90, olha, eu ingressei no movimento paralímpico em 88 com Fábio Ritt. Foi quando ele foi para Seul, né? Fábio Ritt também já falecido, né, querido? Ele foi meu paciente no meu último ano de terapia ocupacional, e alguns anos depois ele me procurou para treiná-lo para Seul, porque ele estava com chance de pegar a medalha, mas ainda era classificação médica, ainda era aquela classificação antiga. E com o treinamento que a gente fez durante uns 6 meses, ele voltou com 2 medalhas de prata, uma de bronze e um 4º lugar. Então, acho que ele atingiu os objetivos dele, né? Bom, de qualquer forma, quando essa classificação saiu da parte médica e veio para o que eles chamam de funcional, ela realmente não era funcional, ela só começou a analisar outras formas. E ela vinha mudando todo o tempo. Então, o que acontece? A cada 2 ou 4 anos, eles fazem uma remodelação desse sistema. Então, quando a gente foi, por exemplo, reclassificar o Luiz Silva em Sydney, eu não sei se você lembra, o Clodoaldo também foi classificado em Sydney. Então, alguma pessoa tinha que acompanhar, e eles fizeram de tal forma que o Clodoaldo e o Luiz Silva foram classificados no mesmo horário, um numa sala, outro noutra. Então, o que nós fizemos? O Dietmar Samuski, também outro saudoso, né, já falecido, acompanhou o Luiz Silva, né, perdão, o Clodoaldo, e eu acompanhei o Luiz Silva. Só que tem um detalhe anterior, né? Lembra quando ele foi classificado no México, né, que a gente falou da classificação? O Luiz Silva tinha um caso peculiar, embora ele tivesse um perfil mais próximo daquela classe dele, S4, os tamanhos do coto dele, na soma numérica, dava para ele S5. Então, neste momento, a própria Jane Buckley, né, naquela vez lá no México, como ele era um atleta iniciante, ela achou que era uma diferença numérica e que não justificava ele ficar na classe 5. Então, botou ele na classe 4. Só que como ele nadou e se despontou, todo mundo caiu em cima, certo? Então, o pessoal que olhava e quem tinha acesso à ficha internacional do Luiz Silva queria falar, olha, soma 2 e 2 são 4, e ele, nesse número, né, que ele tem, pertence à classe acima. Então, eles foram praticamente obrigados, por uma terceira banca, que era assim que a gente fazia, a reclassificar o Luiz Silva. E eu avisei isso para vocês antes da gente ir para Sydney. Mas naquele momento, eu não sei se você lembra, eu era extremamente calada pelas pessoas. O pessoal me mandava calar a boca, falava que eu estava tentando puxar o saco da Anne Green para ser classificadora internacional. Ninguém me ouvia. Eu dizia, o Luiz Silva vai ser reclassificado. Aí vinha toda essa discussão, né? Então, assim, a classificadora que vocês tinham do Brasil dizia para vocês o que estava ocorrendo. Eles remodelaram o sistema, a pontuação do Luiz Silva caiu para a classe seguinte, agora a gente não tem mais argumento para segurar o Luiz Silva na classe 4. Né? Então, tinha uma justificativa técnica. Embora eu pudesse até não gostar, não importa o que eu quisesse, mas eu tinha minha posição técnica para passar para vocês. E eu nunca fui ouvida. Eu era desqualificada pelo diretor técnico, eu era desqualificada pelo diretor de classificação, e quando chegava a você, João Batista, às vezes você estava até bravo, mas eu posso agradecer. Você é uma das poucas pessoas que me ouvia, mesmo estando contrário a mim, mas você me ouvia. Você me ouvia e ouvia bastante. Até discutíamos bastante, mas você me ouvia. Então, este foi o problema que aconteceu com o Luiz Silva. Eu me lembro perfeitamente, né?
de tudo que aconteceu. A gente podia ter evitado uma série de coisas se a gente ouvisse os técnicos que a gente tem atuando dentro do sistema. Mas quando eles não atuam de acordo com a vontade de alguma maioria ou de algum dirigente, a gente é calado. Esse foi um dos motivos que eu me afastei do movimento paralímpico, porque naquela ocasião em Sydney, eu não sei se você se lembra, a votação da classificação, dessa modificação de sistema, como eu estava muito entrosada com o pessoal, eu tive a oportunidade de dar algumas contribuições para aquele manual, né? Naquela época a gente só tinha e-mail, não tinha outro tempo de comunicação. Tinha fax, mas a gente não fazia essas comunicações por fax, porque era muito grande, né? Então, eu fiz algumas considerações para as classes. Não foi só a classe do Luiz Silva, não, foi para várias classes. Ou seja, eu fiz algumas contribuições para o sistema. Durante 6 meses, eu trabalhei e mandei todas as minhas considerações. Quando chegou na hora de votar, a Anne Green chegou para mim e disse o seguinte: vocês não têm voto porque vocês não entregaram a documentação a tempo e a hora para participar da Assembleia, onde vocês terão voz e voto. Eu fiquei pasma, eu falei, como? 6 meses de trabalho? Ela falou, pois é, mas você não vai dar voto nessa reunião, você vai ficar calada. E todos os papéis que eu tinha mandado, eu me lembro aquele rapaz acho que do Canadá, o James Hood, ele falava, olha, não posso colocar nada do Brasil, porque o Brasil não tem voz de voto nessa reunião. Então, esse foi o meu desespero total, porque o sistema foi ratificado e iria ser validado para 2004 em Atenas. Eu falei, bom, eu não fui ouvida antes, teve todo esse problema político e jornalístico com o Luiz Silva. A gente poderia ter brigado pela classe dele, independente de qualquer coisa, mas a gente não teria tanto desgaste com a mídia, né? E segunda coisa, que eu me senti bastante desprestigiada, porque o Brasil não teve voz e voto. Ainda foi aberta uma exceção para que a gente entregasse o documento na hora do desfile da abertura. Chegou lá na nossa administração, lá na Vila Olímpica, e a pessoa que estava lá responsável falou assim, não, essa mulher, que ela era muito chata mesmo, a Anne Green, né? Eu até entendo o tratamento que foi dado a ela, né? Mas ele falou, ela é muito chata, ela que espere, eu não vou parar agora para abrir o documento, que nós estamos na hora de sair para fazer o desfile de abertura. E ela falou, bom, então vocês não vão ter voz e voto. Tudo isso eu contei, mas o pessoal falava, não, você está puxando muito o saco dela, ela que tem que esperar a gente. Então, assim, eram coisas políticas que aconteciam de bastidores e as pessoas não ouviam. Então, voltei de Sydney, participei de mais um evento e me desliguei, porque foi um desgaste emocional muito grande para mim, João. Pelo atleta, o Luiz Silva me entendeu, porque ele acompanhou passo a passo disso tudo. Então, com o Luiz, ele continua sendo um carinho muito grande. Mas eu me desgastei muito emocionalmente em toda essa situação. Ô, Beth, então você acha que não havia um problema comigo, da Anne Green comigo? Não, era um problema técnico. Existia primeiro um problema técnico, e que eu acho que continua existindo. O que eu vejo no sistema de classificação é que toda vez que um atleta desponta e ele não é exatamente do perfil da classe, eles vão remexer na classe para que o sistema fique mais ajustado. Se você for ver, desde que ele foi criado em 90 até hoje, eles mexem no sistema. A cada 4 anos, eles mexem no sistema. Você chama do quê? Dos que são os... Como é que chama? Line border? Como é que é o nome desse negócio? Borderline. O borderline é aquele que está nas beiradinhas. São a pontuação mínima e máxima. Então, o que eles fazem? Existe o perfil, que é o do centro, e aí eles realocam os testes para fazer novas avaliações para que, por exemplo, eles falam, essa classe está muito grande, tem muitos atletas e eles são muito diferentes entre si. Entre o mais fraquinho e o mais fortinho, ou a pontuação mais baixa, mais alta,
tem muita diferença na classe. Então, existe um problema técnico, isso é verdade. Mas eu vejo também um problema político, João, que aí não é com o João Batista, nem com o Brasil, mas são com os atletas que se despontam. Então, toda vez que desponta um atleta, eles vão verificar se o atleta realmente é o perfil da classe ou se ele é um borderline e que o sistema mereça ser remodelado. Então, assim, há uma justificativa técnica, aliás, há uma justificativa técnica, mas eu acho que tem o político também. E você acha que isso acredita ou desacredita o esporte de pessoas com deficiência no mundo? João, eu acho que desacredita para quem está de fora. Para quem está dentro, é uma tentativa de tornar isso cada vez mais preciso. Então, são dois olhares. Mas para quem está fora, é muito desagradável essa constante mudança, essa constante atualização. Porque essa atualização mexe com a vida de muitas pessoas, como você acabou de citar. Se não é o próprio atleta que perde tudo, a classe inteira perde quando você traz atleta de cima para baixo. A gente sabe de tudo isso, mas e aí, se você olhar com um olhar técnico, é preciso fazer ajustes. Mas será que depois de tantos anos precisa mexer a cada 4 anos? Então, essa é a minha pergunta. Eu acho que para o leigo e para a mídia, para quem está de fora, essa constante modificação faz desacreditar. Mas, do ponto de vista técnico, é uma tentativa de chegar a maior precisão. Então, é complicado isso. Então, Beth, eu, desde o episódio Luiz Silva, que me afetou mais diretamente, né? Eu naquele ano, eu tive muitos problemas, né? No ano dos Jogos de Sydney. Eu tive um problema com o Zé Afonso, com o Caco, porque o Caco, inclusive, judicializou uma questão, achando que eu, propositalmente, não teria mandado os documentos dele para Sydney, e eu provei a ele que eu tinha mandado, mas que Dona Anne Green também disse que não tinha recebido, que, enfim, não deixou com que ele fosse à Paralimpíada, e ele já vinha de uma medalha de ouro, em função da desclassificação, né, do atleta que competia com ele. Ele seria um 4º lugar oficial e foi o 1º lugar por questão de técnica mesmo, né? De batimento de mão na chegada. Então, eu tava cheio de problemas. Eu confesso a você que todas essas questões aí que você coloca, elas passaram ao largo do meu conhecimento. Né? Com certeza, eu tenho absoluta certeza disso. Porque e também nem me preocupava eu com isso, né? Porque minha preocupação eram outras. Eu tinha que arrumar dinheiro, arrumar a mala, correr atrás do uniforme, arrumar a passagem, fazer isso, fazer aquilo. Eram tantas coisas que não me sobrava tempo, né? Para absolutamente nada, né? Eu não sei se você se lembra, lá numa reunião que fiz lá na Vila, né, o Helder já tinha participado da prova, né, do judô, e quis bater em mim lá, né, porque falou, você é o responsável por eu ter vindo aqui, por ter tomado um Ipom a 1 segundo. Então, eu era o responsável por tudo. Mas você sabe, a partir do episódio do Luiz Silva, eu tinha uma tese de que a classificação funcional não poderia ser feita por pessoas individuais. Eu acho que deveria haver um pool de universidades, porque aí a coisa começa a ganhar um certo... Eu concordo com essas questões técnicas que você fala, mas elas são extremamente prejudiciais, porque, veja só, concordo. É muito doloroso você ouvir no maior telejornal do país, que um atleta que participou por várias vezes de edições paralímpicas não é deficiente. Assim como
fez lá o espanhol em Sydney com o basquete, né? O Ribagordo, jornalista, que a classificação das pessoas com deficiência intelectual era um negócio tão mal ajambrado que ele foi lá, sem ser deficiente, ganhou a medalha, voltou para a Espanha e diz, isso é fraude. Paralimpíada é fraude, né? Porque eu não sou deficiente intelectual coisa nenhuma e está aqui minha medalha, que eu ganhei juntamente com o basquete, e tinha muitos outros lá que também não eram, né? Bastava você passar pelo centro de lazer lá da Vila Paralímpica em Sydney, tinha aqueles jogos eletrônicos, os deficientes intelectuais estavam todos lá, mexendo com tanta sabedoria, né? Quando a gente estava iniciando, né, o movimento de mídia social, de eletrônica, essas coisas todas. Então, eu sempre defendi que fossem as universidades, porque isso é um problema, né? É um problema você explicar, por exemplo, para o Brasil, para as pessoas que não estão dentro, como você disse, para as pessoas que estão fora. Por exemplo, para os caras que organizam o Laureus, que é o prêmio que é dado ao melhor atleta do ano, né? Quem já ganhou Laureus? Ayrton Senna, Hamilton, Pelé, sei lá, Cristiano Ronaldo, né? Aí o cara diz, dei 3 vezes o prêmio Laureus para um atleta paralímpico, como melhor do ano, e agora o cara não é mais nada. É difícil. Você está entendendo? É difícil de você conseguir vender um negócio que as pessoas não sabem direito o que é. Elas já não entendem direito. Você fala, são não sei quantas, 10 classes de natação, são não sei quantas classes de não sei o quê. O basquetebol vai viver o mesmo problema. Está ameaçado de sair dos jogos. Quero saber se o Comitê Paralímpico Internacional terá coragem de tirar o basquete. Dos precursores, né, dos Jogos Paralímpicos. O que fez nascer. E os caras querem tirar. Entendeu? Então, mas eu concordo com você, João. Essa credibilidade, especialmente para o leigo, fica muito confusa. Eu só queria que o povo entendesse qual é o intuito de quem está lá dentro. Então, assim, a gente tem que entender que a gente quer cada vez mais acertar. Assim como a ciência muda, vou dar um exemplo completamente fora. Você lembra antigamente que o ovo era o vilão do colesterol? Quem tem colesterol alto não come ovo. Hoje em dia ele não é mais o vilão, embora você não possa, né, deitar numa dúzia de ovos todo dia, porque não faz bem mesmo. Mas a questão é essa: a ciência muda, a ciência vai avançando e a gente vai quebrando paradigmas, quebrando dúvidas e tudo mais. Então, eu tenho esse entendimento, mas a gente tem que ver também a questão política. Eu acho que a classificação, especialmente a da natação e do atletismo, que tem problemas maiores ainda com a questão de unificação de classes para poder haver a prova, esse é um outro problema que eu acho mais sério ainda para poder falar do atletismo, né? Que eu acho que, para que então classificar se você vai juntar tudo no final? Se o cara é de uma classe, mas ele vai competir com outro de outra classe, perdeu a graça. Então, assim, tem muitas coisas que a gente tem que pensar e rever para que a gente não faça. Os que estão vivendo o problema, como atletas técnicos, patrocinadores, toda a equipe que está por trás de um atleta, um clube, né, que investe no esporte e tudo mais, a gente tem que repensar sobre isso. Não adianta ter razão, é preciso ser feliz, né, também. Então, eu concordo com você que esse desacreditamento que tem pela população leiga é bastante justificada. É bastante justificada. Eu me lembro que eu já estava fora do movimento e me chamaram no Rio de Janeiro para conhecer o André Brasil, porque ele tinha sido reclassificado e considerado inelegível, lembra? Num evento no Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente que ano e quando foi. E eu fiz a avaliação dele assim fora, né?
Bento, e lembro que até falei, olha, eu acho que vale a pena sim, você é um borderline. Pelo que tem hoje no sistema, quem te avaliou como inelegível esqueceu de contar isto, isto e isto. Agora, você está na boca do leão. Se eles mexerem no sistema, você vai se tornar inelegível. Mas, por enquanto, o que está escrito na regra, o que está na lei, você ainda está dentro. E aí foram, né, para a África do Sul e conseguiram remexer e deu tudo certo, né? Ele ficou um tempo elegível. E a mesma coisa acontece com Clodoaldo. Então, por que eles resolvem mexer? Porque tem alguém ganhando e tem alguém incomodando. Então, a gente precisa pensar nisso. Como é que pode um cara que durante 4, 5, mais, né, 8 anos, 12 anos, ganhou medalha e, de repente, a gente resolve mudar? Demorou tanto tempo para se ver isso? Então, tem alguma coisa errada. Então, é assim, eu acredito sim que tenha um aspecto político envolvido nisso. Eu não acredito que o fato de você colocar a universidade, que também é gerido por pessoas, resolveria o problema, tá? Mas eu vejo que a gente precisa repensar esse sistema de classificação. Lembrando que o Horst falou que o atleta tem que ter o seu papel ali, né? Então, eu acho que quando a gente fala de comissão de atletas, os atletas têm que se sentir identificados com a classificação. Quando o atleta não se identifica, tem alguma coisa que não está batendo. Então, esse é o problema que eu vejo do esporte. Enquanto os atletas, os envolvidos, técnicos e atletas, não entenderem a classificação, ela ainda não é satisfatória, mesmo que ela seja precisa, tá? Esse é o meu ponto de vista. Mas Beth, eu acho que esse assunto é um assunto tão palpitante. Vamos continuar um pouquinho nele. Tudo bem, você tem questões técnicas que devem ser observadas. Não foram observadas num determinado momento porque o sujeito foi classificado. E aí ele se transformou aí num fenômeno, no qualquer coisa que você está dizendo, e aí, então, acendeu-se uma luzinha, né? Provavelmente nós erramos aqui, ou nos equivocamos, para não dizer que nós erramos. Agora, por que fazer isso no meio do ciclo? Pois é. Por quê? Por que não deixar terminar o ciclo para que a pessoa, o atleta, sabendo, não sabendo, pertencendo ou não pertencendo, ele não se sinta senhor da sua decisão? Ele diga o seguinte: bom, eu daqui para frente vou ter problema, então é melhor que eu pare agora. Foi o que aconteceu com o Fábio Ritt. Com a classificação funcional, ele seria um S5, como tetraparético, né? Porque ele ficava em pé. E um tetraplégico, né? Que ele era tetraparético, ou seja, ele tinha algum resquício de função, ele ficava em pé, então ele, por exemplo, ele tinha alguma, pelo menos em termos de equilíbrio na água, ele tinha vantagens de um tetraplégico, que não tivesse função no membro inferior, no tronco e tudo mais. Então, o que acontece? Ele viu que dali para frente ele ia enfrentar outras pessoas e se deslocou para o basquete definitivamente, que era a modalidade dele de origem antes de ficar tetraplégico, né? Tetraparético. Uhum. Então, isso acontece, eu concordo com você, não dá para fazer isso na véspera da competição. Se a gente tem no sistema, por exemplo, a gente muda a classe, que é o que muda na assembleia, né, que tem durante os Jogos Paralímpicos. Ela só pode valer essa modificação para os outros jogos, que seriam os seguintes. E aquele André Brasil está aqui, ó. André Brasil está aqui, ó, dizendo aí, não falta estudo? Eu acho que não é que falta estudo, eu acho que a política das coisas é que estão faltando. E tem muito estudo ali que é envolvido em política, como a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo claro também. Hoje em dia, a gente está privilegiando verba para pesquisa que está cada vez menor, minguando, né? Mas se privilegia para a área de saúde. Nobre, tudo bem, mas a área de humanas também é importante.
E por que não se privilegia essa área, né? Então, é uma questão política, sim, tá? É por aí que eu vejo. É um belo problema, né? É um problemão, sim. Eu eu ainda vejo que o Horst dizia uma coisa, ele falava, enquanto o atleta não for capaz de entender a classificação e classificar e se identificar, a classificação ainda não está boa. Então, é o que a gente vê, quando o técnico briga pela classe do seu atleta sem querer mentir, porque tem um atleta que quer levar vantagem, né? E o técnico também. Mas vamos ignorar essa situação. Vamos falar daqueles que estão de coração aberto e querem justiça e são justos. Se eles não compreendem, o sistema não está adequado. Você entendeu? Por que é tão complicado? Porque, né? É porque algumas pessoas querem manter poder ali. E assim, só para você ter um exemplo, na época que não existia comitê, que era só a Bradecar, a gente não tinha nem máquina de copiadora, tal. Lembra que a gente usava mimeógrafo a álcool? Eu tinha uma postilhinha que Sheila Bastos me deu. Eu tinha voltado, eu não sei se foi antes ou depois de Stoke Mandeville que eu fui, né, uma vez, acho que nos anos 90, me juntei lá à delegação, não fiquei hospedada na vila, fiquei um pouquinho, tal, mas algumas coisas nesse sentido, porque eu queria ver o primeiro treino da classificação funcional. E a Sheila, como não gostava de natação, ela falou, Beth, acho que você vai com isso. Então, assim que eu voltei com esse papel, na primeira competição, eu traduzi à mão e pedi licença para passar isso junto com o boletim. A pessoa que era dirigente na época pegou isso e rasgou. Ela falou, eu não te dou o direito de você passar essa informação. Eu falei, como não? Os técnicos têm que entender a classificação. Isso é um problema nosso, a gente decide quem vai e quem fica. A classificação é um objeto de poder. E aí foi o meu primeiro choque. Eu falei, ela não é um objeto de fazer justiça, mas muita gente vê como um objeto de poder. E aí eu não gostei do dirigente da Bradecar naquela época. Mas ela é um objeto de poder. Ela é um objeto de poder, com certeza. Nós estávamos ainda há pouco aí com o André Brasil. Dizer que André Brasil não tem uma deficiência... É isso aí. Ele não tem um encurtamento numa das pernas, não sei se muito sensível, mas não tem, né? Então, como é que pode uma coisa dessa, entendeu? Então, é um objeto de poder o sistema de classificação. E eu participei muito dessas discussões aí, aqui no Brasil, né? Quer dizer, se eu tenho conhecimento, se eu detenho conhecimento, ele fica comigo, entendeu? Para que eu vou distribuir o conhecimento? Né? Essa sempre foi a minha dificuldade, né? Da gente não poder distribuir o conhecimento. E aí, essa foi minha grande mágoa, minha grande tristeza, né? Mas, bom, isso aí. Tomamos quase que uma live então, inteira. Todo só com isso de classificação. Só falando de classificação, não falamos de outras coisas que eu queria muito que você falasse, e a gente vai ter ainda aí uns 20 minutos, sei lá, vamos passar um pouquinho do tempo, porque esse papo é muito bom. Eu queria que você falasse um pouco do Clube Paraplégico de São Paulo. Queria que você falasse um pouco de Céu Serafim Del Grande. Tá. Só para a gente não deixar passar batido, né, esse momento. Olha, Sérgio foi uma pessoa assim, eu sou muito grata a ter conhecido o Sérgio Del Grande. Eu tive a oportunidade eu ainda preciso descobrir. Você lembra aquelas mini fitas cassete que a gente usava em secretária eletrônica e tinha gravadorzinho também? Eu fiz uma entrevista com o Sérgio Del Grande, uma época que eu fui visitá-lo. Ele nos levou, né, à fazenda dele lá em Matão. E eu passei dias lá, acho que foi um fim de semana, alguma coisa assim, e eu tive a oportunidade de fazer a entrevista e gravando para ele contar toda a história do ponto de vista dele, do desporto, do basquete em cadeira de rodas. Vamos achar a fita, Beth. Eu tenho que achar essa fita, mas eu me lembro de muito do que está escrito ali. Inclusive, o Serafim Del Grande, o irmão dele, né, que é do Palmeiras, tal, fez algumas correções, porque o Sérgio...
achava que ele tinha ficado paraplégico, acho que até vale a pena dizer isso, porque ele, durante um jogo, ele bateu a coluna na trave, né? E aí ele teve uma mielite transversa. Mas existia também no diagnóstico dele uma dúvida de ser uma polirradiculoneurite, ou seja, o tombo que ele tomou poderia ser já de uma fraqueza que estava se desenvolvendo, de uma doença progressiva, né? Então, assim, várias coisas estão nessa fita muito interessantes e que o Sérgio meio que não... meio deixava isso passar de lado, né? Mas não porque ele não gostasse, porque eu acho que ele não entendia mesmo. Mas naquela época do Sérgio Delgrande, por exemplo, o Sérgio fez uma festa, convidou, acho que, não lembro agora, eu vou chutar um número, mas cerca de 200 pessoas numa churrascaria para comemorar os 50 anos de cadeira de rodas. Aí o João Bentin, muito espirituoso, tinha um caricaturista, ele fez a chamada o convite dessa festa, o Sérgio Delgrande empinando uma cadeira, dizendo assim, haja bunda. Haja bunda, porque tem que ficar sentado, né? Então, tudo que ele fez na vida dele foi apoiado na bunda, não no pé. Muito interessante. Então, assim, tem histórias muito interessantes de Sérgio Delgrande, que também foi um outro visionário, mas muito inocente. Muito inocente. Era fácil você passar a perna nele. Ele tinha as boas ideias, mas ele tinha dificuldade de implementar, porque tinha um coração muito grande. Faltava, no meu modo de ver, um profissionalismo que eu vejo que vocês têm aí na Andef muito grande. Tânia está quietinha, só fez ali, mas eu sei que Tânia é uma grande cabeça que te acompanha, né? Vocês têm aí uma parceria muito grande, não só familiar, né? Mas eu tenho certeza que tem muita ideia aí trocada com Tânia. Tânia é quietinha, mas eu sei que ela é muito responsável por muita coisa que existe no desporto paralímpico. Se não é na ação que você tomou à frente, mas na ideia, né? Tânia é minha fonte de inspiração, né? Não vou ficar falando de Tânia, porque... Sérgio Delgrande, deixa eu só terminar mais uma coisa. Então, fora isso, que ele teve os 50 anos, ele tinha aquela dúvida sempre, lembra? Quem começou o esporte no Brasil, né? Então, eu levantei todo o material que Sérgio Delgrande tinha em jornal. E aí, se você quiser, eu entreguei parte desse material para o Vanilton. Mas... na época, alguém levou parte deste material, mas eu consegui resgatar, porque eu fui na Folha buscar naqueles arquivos de microfilmagem, né? Você sabe essa questão de data do Clube do Paraplégico de São Paulo e do Clube do Otimismo? Mas você sabe os fatos? Eu consegui os registros. Você sabe dos fatos? Não. Então, o registro é o seguinte, você encontra nas matérias de jornais os ases em cadeiras de rodas do Clube dos Paraplégicos, no ano de 47, né? De 57, perdão. Depois que Sérgio Delgrande voltou dos Estados Unidos, onde ele fez reabilitação e tudo mais. O Robson Sampaio foi um pouco depois dele, né? Mas, nessa época, ambos já estavam no Brasil. Robson Sampaio fazia parte de movimento de luta da pessoa com deficiência. E tinha um cara que você já deve ter ouvido falar, chamado Cristiano Lacorte. Já ouviu falar dele? Uhum. Se você pesquisar nos jornais, ele é considerado mascote do futebol do Brasil, da Copa do Mundo da Suécia. Né? 58, porque ele era lá do movimento. E sabe o que ele fez, Cristiano Lacorte? Ele tomou um avião, arrumou um dinheiro, não sei como, e foi assistir a Copa do Mundo na Suécia. Então, o pessoal tratou ele assim, porque como um cadeirante que não falava inglês, não falava sueco, e foi para lá, que fanatismo e tal, mas foi muito bem recebido, muito bem acolhido, e quando voltou famoso, tanto na mídia nacional quanto internacional. Então, ele se valeu disso e ele começou a aparecer nesses movimentos de luta. E quando o Clube do Paraplégico resolveu ser fundado,
eles notificaram isso para todo mundo e marcaram uma data de fundação do clube, que foi em 58, 27 de julho. Durante um campeonato onde a Maria Esther Bueno, que era a tenista famosa da época, ia jogar. Então, eles fizeram um jogo de apresentação, só que não tinha ninguém. Então, era os atletas do Clube dos Paraplégicos jogando entre si para mostrar como é que era um jogo de bola ao cesto. Naquela época, não se chamava basquete, tá? Era bola ao cesto. E o Cristiano Lacorte veio para a reunião em março. Essa reunião ocorreu, foram chamadas algumas pessoas e as Folhas pagaram uma reunião com a ACD, pagaram com mais outra entidade e convidaram o Cristiano Lacorte do Rio de Janeiro. Então, o Cristiano Lacorte veio pago pelas Folhas, ficou hospedado num hotel, se não me engano, Comodoro, no centro da cidade de São Paulo. Tem tudo isso no jornal. E a reunião ocorreu no dia 30 de março. Dia 31 de março, ele voltou para o Rio de Janeiro. Dia 1º de abril, fundou o Clube do Otimismo estava fundado. Não existia Clube do Otimismo. Mas aí eu vou te dizer que isso não ocorreu também. Sabe por quê? O Clube dos Paraplégicos de São Paulo foi fundado a 28 de julho de 58, mas foi notificado isso na mídia. Notificado naquela reunião, porque o interesse é que quando tivesse a fundação do Clube dos Paraplégicos, se tivesse alguma coisa no Rio, essa era a missão do Cristiano Lacorte, era convidar alguns atletas e fazerem o jogo de apresentação. Não trouxe ninguém para essa apresentação do dia 28 de julho, foram só os atletas mesmo. Mas quando teve o jogo em agosto do ano seguinte, aí já tinha cadeira de rodas, aliás, já tinha o time, já tinha tudo mais, mas eles não tinham cadeira de rodas para fazer o jogo. Então, as cadeiras dos reservas do Clube dos Paraplégicos foram emprestadas para o pessoal do Otimismo. Aí eles fizeram esse primeiro jogo, é claro que o Clube dos Paraplégicos de São Paulo ganhou. Robson Sampaio, injuriado com isso, pediu uma revanche, e no final do ano fizeram a revanche e o Clube do Otimismo ganhou. E dali para frente ganhou tudo. Tá? Muito bem, até aí, então a gente sabe que na realidade podia até existir um clube, mas não existia equipe de basquete, tanto que ficou provado que eles não tinham nem cadeira no primeiro jogo, certo? Mas eu fui atrás do registro dos clubes. Sabe quando foi registrado o Clube dos Paraplégicos de São Paulo? Só em fevereiro de 59. Sabe quando foi registrado o Clube do Otimismo? Em fevereiro de 59. Sabe qual a data de registro? Clube do Otimismo, 7 de fevereiro de 59. Clube dos Paraplégicos, 9 de fevereiro de 59. Por 2 dias, o registro oficial do ano seguinte é do Clube do Otimismo. Você sabia disso? Não, também não. Então, na prática, o Clube dos Paraplégicos é o primeiro. Sérgio Delgrande e todos os seus colegas, Laércio, Lourenço, todos aqueles que ele apresenta, são os precursores. Mas, juridicamente, quem tem visão é o Carioca. Você sabe que... Ele tornou aquilo uma figura jurídica. E demoraram para registrar, mas ainda conseguiram registrar antes. Olha que interessante. Então, a gente precisa dessa parceria. Beth, eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de conviver por um tempo com o Sérgio. Tive, inclusive, a oportunidade de homenageá-lo aqui no Paradesportivo de 2000. E tem uma carta dele guardada comigo, né, me agradecendo, essa coisa toda, que nem deveria fazê-lo, né, porque eu é quem deveria agradecer e muito, né, ao que o Sérgio fez, né. Mas eu não conheci o Robson pessoalmente, mas li muitas coisas, né, sobre o Robson, e eu entendia também, ou entendo também, que o Robson era um visionário. Sem dúvida. O Robson, né, ele era uma pessoa que estava à frente do seu tempo. Né? Ele, por exemplo, em 1965, ele criou o Comitê Paralímpico Brasileiro.
É verdade, é verdade. 65, é verdade. Entendeu? Então, era uma pessoa que estava assim muito além, Muito né? à E aí frente do seu tempo. as questões políticas também foram, enfim, mexeram um pouco, né, com essa coisa, né, do esporte no Brasil. Mas eu acho que é importante, Beth, e se a gente pudesse, uma hora dessa, fazer um novo papo, né? Nós estamos chegando no final aqui da nossa live, para falar sobre isso, né? Se você pudesse buscar aí, né, os seus guardados, para que a gente pudesse resgatar a história, né? Porque um país sem memória, não, hoje a gente vive num estágio tão avançado, né? Quer dizer, você veja só, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele, em 25 anos, né? Esse ano vai fazer 25 anos dos Jogos de Atlanta, né? Da primeira participação do Brasil levado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Ele cresceu tanto, né? É um negócio tão excepcional, um centro de treinamento que poucos no mundo, né? Talvez a gente conte nos dedos, né? Eu gostaria que tivesse mais, né? Esparramados pelo Brasil. Esses dias eu estava fazendo, Beth, um levantamento dos clubes de pessoas com deficiência no país que têm filiação. Registro no CPB, que fazem atletismo, natação e halterofilismo, que fazem rugby em cadeira de rodas, basquetebol e aqueles que são filiados à ANDE. Eu não consegui os do voleibol, aonde comecei, mas também não deve ter muita coisa. Mas nós temos 795 clubes no total. Eu vi você falar desses números. Pois é, e aí você vê, você pega o Sudeste... Está tudo concentrado. Tudo concentrado no Sudeste. Especialmente em São Paulo. Especialmente no estado de São Paulo. Então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai desenvolver esporte num país de dimensões continentais, né? Ficando restrito ao entorno do centro de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro? Não haverá possibilidade, né? Eu acho que o CBCP tem uma tarefa gigantesca pela frente. Eu estou consciente, né, de tudo aquilo que a gente vai precisar fazer para minimamente começar a desenvolver o esporte de pessoas com deficiência no Brasil como um todo. Hoje eu estou convencida, João, de que a vontade política, onde você, posso dizer que aprendi isso com você, se não tiver a vontade política, nada sai. Porque é o que você falou, para fazer esporte, para ganhar medalha, não precisa de ministro, de dinheiro, não precisa de nada. Agora, para a gente poder crescer, precisa da vontade política. Então, se você verificar, por exemplo, você tentou fazer um início de um centro de treinamento lá no Rio do Ouro, na Andef, lembra? Foi via Comitê Paralímpico que começou aquilo. Mas, se você for ver, tem algumas outras cidades, Uberlândia, né? Também conseguiu, através também de influência política, desenvolver bastante o centro, e lá nós temos algumas associações importantes que trouxeram atletas de ponta lá de Uberlândia para o movimento paralímpico. Então, é preciso que se mexa nessa política para que a gente possa desenvolver essas praças esportivas, vamos dizer assim, praças adaptadas que deem acessibilidade. O Comitê Paralímpico teve uma época com o Vanilton que investiu muito em curso, e como faz ainda hoje, em cursos de formação. O Rivaldo falou bastante disso, de material escrito, né, publicações e tudo mais. Houve uma parceria antiga com o SESI para fazer cursos de educação física adaptada, mas o pessoal não conseguia, naquela época, falar de esporte. Esporte e educação física eram entidades muito separadas. Hoje já não é assim. Hoje a própria educação física quer se apropriar de novo do esporte, né? Então tem muita coisa ainda para a gente ver, mas
Com certeza, uma coisa que aprendi com você, João Batista de Carvalho e Silva, é que a política precisa estar envolvida e muito bem direcionada. Então, nós temos que nos envolver, sim, na política para orientar o que vai acontecer na lei, porque uma palavrinha, uma vírgula, quebra Tudo. Trabalho de anos, né? Que eu tenho visto o que está acontecendo por aí. E eu acho que nós temos que continuar nessa batalha. A gente tem que aprender nos cursos de formação a como lidar com a classe política. A gente precisa disso. Ô, Beth, que coisa boa aqui, ó, o Papo com o João está lá na Suécia. Opa! Márcio Braga Márcio Ramos. Braga está lá, hein? Que delícia! Quanto tempo, Márcio? Fazendo paranatação e triatlon. Para-triatlon. Eu tive um namorado sueco que ainda mora na Suécia. Ele mora na cidade de Umeå, no norte da Suécia. Ele deve conhecer. O Beth, bom, vamos chegando para o final. Queria que você usasse aí os minutos finais, aí, uns 5 minutos, 10, para se despedir. Se você quiser falar um pouco mais sobre qualquer coisa que você acha que a gente não abordou aqui, o tempo é sempre muito curto, né? Para tanta história, né? É muita história para pouco tempo. Fica à vontade aí, querida. Eu queria primeiro agradecer Luiz Cláudio, que não pude me dirigir a ele aí. Luiz Cláudio foi uma das pessoas também que me ouviu muito e que me ensinou a prestar a melhor atenção a você. Porque de início, embora você sempre me tratou muito bem, quando eu ingressei no movimento paralímpico, existia uma certa animosidade com o João Batista. Todo mundo bota a culpa de tudo em você, né? Mas o pessoal também não vê o que você faz. É verdade. O pessoal não vê o que você faz. Então, Luiz Cláudio, ele não só me ouviu, me deu grandes oportunidades, inclusive de fazer meu primeiro curso de classificação internacional em Malta. Paguei parte da minha passagem, mas Luiz Cláudio me deu grande parte disso daí. Ou seja, Luiz Cláudio me fez ver um outro lado. Luiz Cláudio é um dos grandes prejudicados também no sistema de classificação, porque é um tetraplégico que fica em pé, que se vira sozinho, mas por esforço próprio. Então, aí, né, queria agradecer a ele. E agradecer a vivência que eu tive, não só no Clube dos Paraplégicos, com Sérgio Del Grande, com João Bentim, com Lídia Costa, né? Com várias outras pessoas que a gente teve no meio. Sabe, assim, foi uma fase muito importante da minha vida, mas que teve um momento, assim, que eu tive algumas desilusões, como você viu, e eu não podia deixar mais as pessoas tristes e também tinha um problema pessoal meu, profissional. A gente sempre pedia, assim, na USP, para que eu pudesse fazer um afastamento, eu precisava de pelo menos 30 dias de aviso que eu ia sair de tal data a tal data. Eu recebi as cartas do comitê para as competições de Abradecar e outras entidades com 1 semana de antecedência. Então, assim, eu tive uma série de como é que eu posso dizer, de regalias dos meus chefes, até que eles chegaram e falaram, chega de palhaçada. E aí eu tive que optar por esse lado mesmo. Mas o aprendizado que eu tive com os atletas paralímpicos, o carinho que eu tenho, é inestimável na minha vida. E agradeço a oportunidade que você teve aqui. Eu acho que você tem muita gente boa aí para estar falando também melhor de classificação, porque eu estou bastante desatualizada, né? Mas vi isso desde a raiz, fiz um contato muito importante com o Horst Strockender. Toda vez que ele vinha no Brasil, a gente se comunicava. Tive próxima dele até, acho que uns 2 anos antes dele falecer. Depois também me desliguei bastante. E pude entender bastante essa dinâmica da classificação. A intenção era uma, o resultado foi outro. Está parecendo até a bomba atômica, né? Que era para gerar energia, acabou matando gente, né? Eu estou vendo a classificação desse jeito. Está parecendo o Covid.
A gente esperava tiro e bomba e, de repente, é outra coisa totalmente diferente. Mas se você pensar, a classificação não é para dar justiça à competição, não é isso? E, no entanto, ela está matando os atletas, ela está desestimulando. A gente tem que rever. Quem sabe, como disseram, falta estudo, mas não estudo na área médica, está faltando estudo social, estudo antropológico, está faltando ver o outro lado do ser humano, tá? Que era o que o Strokendel sempre me chamou a atenção. Ele falou, vocês vão muito pelas minúcias, pelos pontos, pela questão da precisão, que é importante, mas vocês têm que ver o lado do atleta, da identificação, né? É isso que eu queria trazer aqui da classificação. Eu sou totalmente favorável a isso. Ou o atleta entende e concorda, ou o sistema não está bom. Muito bem, Beth. Te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Eu tô para os próximos programas, eu tenho um papo com Teófilo Faria. Será ótimo. E estou acertando com o Menescal, Antônio João Menescal Conde, para ver se a gente faz a semana próxima. Outra assumidade. Outra assumidade no meio. Muita gente boa, Beth. Muita gente. A gente precisa um dia juntar essa galera toda, entendeu? Botar uma câmera, fale aí. Um beijo. Vai ser bom demais. Um beijão. Obrigada, João. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Espera aí, Beth, que vai... Sileno vai entrar aí para se despedir da gente aqui.